Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso papo é sobre um verdadeiro quebra-cabeça diagnóstico, a artrite reumatoide. A gente vai dar uma olhada nos anticorpos, que são tipo os suspeitos imunológicos da história, para entender direitinho como identificar essa doença sem confundir com outras condições, beleza? Bom, nossa investigação vai começar com uma questão real, lá de uma prova de residência de 2006. Imagina só, a gente tem 5 autoanticorpos alinhados, como se fossem suspeitos numa investigação. E a nossa missão aqui é descobrir qual deles não pertence a esse grupo, qual deles está no lugar errado. Então, a pergunta é essa. E olha, saber a resposta vai muito além de acertar na prova. Na prática, no dia a dia do consultório, saber diferenciar esses marcadores é fundamental para dar um diagnóstico certeiro e começar um tratamento que pode literalmente mudar a vida de uma pessoa. E agora chegou aquele momento, né? A hora de revelar quem é o infiltrado no meio dos suspeitos. Vamos descobrir a resposta e, o mais importante, entender toda a lógica imunológica por trás dela. Aqui estão eles, os nossos suspeitos. Alguns são velhos conhecidos, né? Fator reumatoide, anti-CCP, são as figurinhas carimbadas da artrite reumatoide. Outros são marcadores um pouco mais clássicos. E tem um deles, o anti-SRP, que é o nosso alvo. E aí, já tem algum palpite de qual é o intruso? E a resposta correta é a letra E, anti-SRP. É isso mesmo. Esse é o autoanticorpo que não tem nada a ver com a artrite reumatoide. Ele era o infiltrado que a gente estava procurando na nossa lista. Ok, agora a gente já sabe qual é o infiltrado. Mas por quê? Para entender essa resposta de verdade, primeiro a gente precisa mergulhar um pouquinho no que define de fato o mundo imunológico da artrite reumatoide. Então, vamos lá. A artrite reumatoide, ou AR, é uma doença inflamatória crônica que ataca o corpo todo, mas o alvo principal dela é a membrana sinovial, aquele tecido que reveste as nossas articulações. Se essa inflamação não for controlada, essa sinovite persistente acaba destruindo a cartilagem, o osso, e aí vem aquelas deformidades articulares que infelizmente são tão características da doença. E olha só esse slide, ele organiza tudo de um jeito bem visual. De um lado, a gente tem os anticorpos clássicos da EAR. Do outro, sozinho, tá lá o nosso infiltrado, o anti-SRP. E ele tá sozinho porque, na verdade, ele é um marcador de outro grupo de doenças, as miopatias inflamatórias. Vendo assim, a lógica fica bem clara, né? E aqui está o coração da fisiopatologia da AR, o processo de citrulinação. Funciona assim: fatores externos, como o tabagismo, por exemplo, ativam umas enzimas que fazem uma pequena modificação química. Elas pegam um aminoácido chamado arginina e transformam em citrulina. Essa mudança, que parece pequena, cria novos alvos para o nosso sistema imune, que passa a enxergar essas proteínas como estranhas. E a resposta a isso? A produção de anticorpos contra esses peptídeos citrulinados, o famoso anti-CCP. É por isso que ele é tão específico para a AR. Certo. Então, se o anti-SRP não é da turma da AR, qual é a verdadeira identidade dele? A gente já deu a dica. Ele está ligado a um grupo de doenças completamente diferente, as miosites. O anti-SRP não está ligado a uma inflamação na articulação, mas sim a um problema muscular bem grave. Ele é um marcador da miopatia necrosante imunomediada, uma doença que causa fraqueza muscular intensa e necrose, ou seja, a morte das fibras do músculo. É um cenário clínico totalmente diferente. E para nunca mais esquecer isso, pegue essa dica de ouro. Associe o S de SRP com o S de seríssimo. Pensa assim, é uma miosite seríssima, gravíssima, que causa necrose e costuma ter um prognóstico bem mais complicado. Identificar todos esses anticorpos não foi algo que aconteceu da noite para o dia, né? Isso é fruto de décadas e décadas de pesquisa. Vamos dar uma olhadinha rápida em como as grandes descobertas científicas, do laboratório até a beira do leito, moldaram o que a gente sabe hoje sobre autoimunidade. O nosso conhecimento hoje vem de ombros de gigantes. O Ehrlich, lá atrás, trouxe a ideia de horror autotóxicos, a falha do corpo em se tolerar. Depois, Edelman e Porter desvendaram aquela estrutura em Y dos anticorpos, o que nos ajudou a entender como o fator reumatoide, que geralmente é um IgM grandão, em formato de pentâmero, consegue se ligar na porção FC de outros anticorpos, os IgGs. E claro, Milstein e Kohler, que com os anticorpos monoclonais simplesmente abriram as portas para as terapias biológicas que revolucionaram o tratamento. E a natureza, hein? É um laboratório fantástico.
Os anticorpos de tubarões, os Zignar, por exemplo, são menores e mais estáveis que os nossos e servem de modelo para criar drogas mais resistentes. Os camelos produzem nanocorpos, que são fragmentos minúsculos capazes de penetrar nos tecidos inflamados com mais eficiência. E até o sistema complemento superpotente dos jacarés nos ajuda a entender como essa cascata, quando perde o controle, pode causar tanta destruição na ar. Bom, para fechar, vamos organizar as informações mais importantes num tipo de kit de ferramentas prático, só com os pontos que realmente fazem a diferença na hora do vamos ver. Então, resumindo os pontos-chave, anti-CCP tem uma especificidade altíssima para R, mais de 95%. O fator reumatoide é um anticorpo atacando outro anticorpo. O tabagismo é um gatilho ambiental fundamental. O anti-SRP, nosso infiltrado, está ligado a uma miosite grave com necrose muscular. E, por fim, o antiqueratina e o fator antiperinuclear são marcadores mais antigos, mas que também miram em proteínas citrulinadas, sendo meio que os avós do anti-CCP. E muito, muito cuidado com as armadilhas de prova. Primeira, fator reumatoide não é exclusivo da AR. Ele pode positivar em infecções crônicas e até em idosos saudáveis. Segunda, o nome antiqueratina engana. O alvo dele não é a queratina da pele, mas sim uma proteína chamada filagrina na sinóvia, o que faz dele um marcador para AR e não para doenças dermatológicas. Fica a dica. E para fechar esse kit, um mnemônico ótimo para lembrar dos principais anticorpos da EARI. O reumatoide quer perto o CCP. Simples, né? Reumatoide para o fator reumatoide, quer para o antiqueratina, perto para o fator antiperinuclear e, claro, o CCP para o anti-CCP. Não tem como errar. E a gente termina com uma pergunta que já olha lá para o futuro. E se o perfil de anticorpos de uma pessoa pudesse nos dizer não só o que ela tem, mas exatamente como tratar? Imagina só, em vez de tentativa e erro, a gente poder escolher a terapia biológica perfeita logo de cara. Esse, pessoal, é o caminho da medicina de precisão na reumatologia.